Ok, então é isso, meus queridos amigos. Prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje é dia 27 de maio de 2020, aqui com a turma de segundo período do MSI 321. E a ideia é fazer um bate-papo descontraído sobre esse texto de Platão muito famoso, chamado Fédon. Normalmente, quando eu dou aula de filosofia, a gente examina primeiro Sócrates e tudo, e quando a gente fala de Platão, a gente fala de um diálogo famoso chamado A República, onde tem lá o famoso mito da caverna. Só que nesse momento, conforme o andamento das nossas conversas, rendeu bastante a questão de Sócrates, então eu decidi, nesse semestre, fazer uma coisa diferente. A gente vê um pouquinho desse texto, que é um texto muito famoso, e é um texto que é como se viesse depois da morte de Sócrates. Quer dizer, não na ordem de composição dos textos de Platão. Platão escreveu mais ou menos 25 textos, só diálogos. Quer dizer, a maioria diálogos, 2 não são diálogos. E esse texto, dramaticamente, ele é como se fosse logo depois da condenação à morte de Sócrates, aquele texto que nós conversamos, nós já vimos. E ele retrata o último dia de vida de Sócrates, o dia que ele tomou o veneno. Então é muito interessante, é um texto muito rico. E o tema central é o seguinte: todos os discípulos que estão lá nesse momento estão impressionados com várias coisas. Como ele pode ser tão corajoso no julgamento? Aliás, como ele pode ser talvez tão agressivo no julgamento? Nós vimos lá que ele não pretende se defender, né? Ele partiu para o ataque mesmo. Então, basicamente, ele provocou a sua condenação com a atitude dele provocadora, questionadora no tribunal. E ele estava muito tranquilo, ele sabia que ele ia ser condenado à morte. E aqui, nesse texto que a gente está começando a ler, ele retrata o último dia de Sócrates. O dia que ele toma o veneno, e Sócrates está completamente tranquilo. Não sei se vocês chegaram a ver, provavelmente vocês viram, alguns vídeos meus sobre Sócrates. O vídeo sobre Sócrates e a dialética começa com aquele famoso quadro, Sócrates sentado na cama, tomando veneno, conversando, como se estivesse tranquilo, assim, como se não tivesse nada a temer. Então, os discípulos que estão presentes perguntam: olha, como você pode estar tão feliz na hora da morte? E ele fala: olha, eu estou tranquilo porque eu sei que minha alma é imortal. Ora, esse tema, a imortalidade da alma, não é novo. A religião fala nisso, os mitos falam nisso. Eu acho que toda religião, eu não estudo a história da religião como um todo, né? Mas se vocês souberem alguma religião que não defende que a alma é imortal, vocês me avisem. Porque eu não conheço. A maioria delas, de maneiras diferentes, todas elas têm em comum esse ponto, que a alma é imortal. Na cultura grega não era assim. A tradição grega mais antiga, lá dos mitos, já dizia isso. A história lá do Hades, o submundo. Começam a surgir, depois, algumas religiões novas, como o pitagorismo. O pitagorismo não é só matemática, né? Também é uma religião de mistérios. Também a religião órfica. Então começam a surgir religiões na Grécia que também defendiam a imortalidade da alma. Não só a imortalidade da alma, mas defendia que na vida você deveria adotar certas condutas, certas práticas, que possibilitariam você, depois que morrer, ter um fim melhor do que quem não fez nada, do que quem não se preocupou. Então não é uma novidade falar que a alma é mortal. A grande novidade desse texto, é um texto longo, é o seguinte: é a primeira vez na literatura grega, enfim, na história da filosofia grega, em que alguém tenta defender racionalmente a existência da alma. E isso é bem diferente do que simplesmente você dizer, com base na fé, que a alma é mortal. Acredita quem tem fé. Platão não está contente com isso. Ele quer, filosoficamente, racionalmente, provar isso. E esse texto todo, esse texto é longo, a gente não vai falar nele todo aqui agora, a gente vai falar só no comecinho, é bem pequena a parte que a gente vai falar. Ele faz isso no texto todo. Então esse texto ele pode ser dividido em 4 partes. Essa primeira parte, em que ele só apresenta o tema, a gente vai bater um papo aqui, quero ouvir o que vocês acham, se vocês leram alguma coisa. Aí depois, na segunda parte, é que vem
os argumentos. E são basicamente, queridos, 4 argumentos que tentam provar a existência da alma. O argumento cíclico, o argumento da reminiscência, o argumento da afinidade e o argumento final, que envolve uma questão lá da física. Bem, então, esse é a proposta do texto como um todo, é isso que ele quer fazer. E aqui nesse comecinho ainda não está querendo provar racionalmente, está só apresentando o tema. Ok? Beleza. Antes da gente passar a discussão, eu quero falar uma coisa. Como a gente lê um texto? O que significa ler um texto? Ler um texto significa eu ter compreendido o conteúdo dele tão bem que eu, sem nada, vou falar desses papéis aqui, que eu sem nada, eu olhando para vocês, eu posso falar tudo que eu consegui lembrar de importante sobre esse texto. Você só leu o texto de verdade, na integralidade, você absorveu completamente o texto, quando você é capaz de explicar esse texto com as suas palavras, sem ler nada, e falar. Óbvio que isso não é fácil, isso é demorado. E como é que você vai fazendo isso? Aos poucos. O que eu fiz? Reparem que esse texto que eu mandei para vocês, né, essa tradução, tem 2 traduções, eu mandei a que eu acho mais fácil de ler. Ele divide em capítulos. Né? Aí tem lá a introdução, tem a narrativa, a morte como libertação do pensamento, prazer e a dor. Então, o que a gente faz para ler um texto? Eu leio um parágrafo, eu leio uma página. Eu tento entender, eu paro e eu tento entender esse parágrafo, digamos. Digamos que o parágrafo tenha 10 linhas. Qual é o desafio? Eu consigo resumir 10 linhas em uma? Com as minhas palavras? O que eu entendi desse parágrafo? E aí é assim que a gente vai fazendo. Então, eu li o texto e a ideia é assim, você resumir ao máximo possível, mas esse resumo ser as suas palavras. E eu fiz isso. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Então, são 4 laudas. Então, claro que a gente vai conversar, nem tudo eu vou lembrar, mas vai estar aqui anotado com as minhas palavras. Às vezes eu não entendi. É comum, eu também não entendo. O que eu faço? Não entendi essa parte, no parágrafo tal, parágrafo tal. E assim você vai. Linha a linha, pacientemente. É trabalhoso, é demorado, mas isso se chama ler com consistência. Óbvio que há textos mais simples de se ler, por exemplo, manuais, textos mais objetivos, enunciados de questões objetivas, né? Texto que apresenta uma instrução. Esses são mais simples de se ler. Porém, textos mais profundos, filosofia, história, sociologia, teologia, a Bíblia não é diferente disso. Tenho o maior respeito pela Bíblia, eu também estudo a Bíblia, eu traduzo a Bíblia, envolve esse cuidado. Bem, feitas essas dicas, né, dadas essas dicas, a gente pode passar uma conversa sobre o texto, tá bom? O que vocês acharam, a gente pode comentar um pouquinho. E aí, o que vocês acham? O que vocês acharam? Vocês leram? Rapidinho, tá aparecendo aí o texto, né? Áudio da 7, professor. Está aparecendo sim, professor. Está aparecendo, professor. Boa noite. Ótimo. E aí, o que vocês acharam? O que vocês têm a dizer? Alguém leu? Quem não leu não fica com vergonha não, gente. Tranquilo. A vida tá corrida mesmo. Professor, eu li, mas eu não, essa dica que o senhor deu, eu não tenho. Eu tento, como você diz, eu caio na ideia de que tentar decorar do que tentar entender. Aí eu me atrapalho e já não sei o que eu li, aí dou essa confusão, sabe? Sim. Então, ótimo. Não dá para decorar. Bom, uma coisinha pequena você decora, mas um texto longo não dá. Então você lê, é assim. O ideal, vamos pensar numa... Claro que às vezes é tão importante que você vai precisar anotar bastante. Mas digamos, vamos pensar no critério. O ideal é 10 linhas, você consegue resumir em 2, com as suas palavras. O que você entendeu? Você lê aquilo ali e tenta reduzir para 2. Isso resumir, né?
E a gente vai fazendo assim, devagarzinho, devagarzinho. É devagar esse processo. Então, eu estou lendo o texto também, eu não sei. Caramba, não estou entendendo. Às vezes, lá na frente, vai fazer sentido. Então, o texto, ele mesmo vai revelando para a gente os seus segredos. Às vezes, caramba, não entendi isso aqui. Continua. Depois você vai voltar. Continua até o fim do parágrafo. Terminou? Continua até o fim do capítulo, se tiver capítulo. Terminou? Não entendeu? Aí você volta. Antes de fazer isso, né, antes de fazer esse resumo, você geralmente lê assim, sem uma leitura exploratória. Você lê assim, vai lendo. Sem preocupação, não precisa estar entendendo, para você ver até onde ele vai. Digamos, esse texto aqui tem vários subcapítulos. Então tem esse aqui, por exemplo, a introdução aí na frente. Então eu vou lendo aqui rápido, eu vou entendendo mais ou menos, introdução, aí acabou, narrativa. Aí eu paro aqui. Aí eu vou voltar lá em cima, aí eu vou fazer, depois dessa leitura exploratória, que você não tenta entender ainda tudo, você está só vendo qual é o tema, o que aparece ali, o que é difícil. Se aparece uma palavra que você não conhece, que você não entende, faz um sublinhado, não tenta ver na hora. Tudo que você não entendeu, você sublinha. Primeiro parágrafo. Se você às vezes não entendeu um parágrafo, você bota assim do lado, um pontinho de interrogação, e aí você vai ler, sem problema. Aí depois você faz a outra leitura. Aí sim, essa outra leitura, você vai tentar resumir. Sei lá, 5 linhas para uma, 10 linhas para uma, depende, tudo isso depende do tipo de leitura que você está fazendo. Para que serve essa leitura. E aí vai depender da sua sensibilidade, da sua maneira de conduzir as coisas. Então, essa dica é fundamental. Isso vale para tudo. Vale para... Pode falar. É assim, que eu até dei uma lida melhor naquela parte Platão, que fala dos peregrinos, né? Que foi dada uma lei, só que eu não entendi bem a lei em deles, sabe? Sobre assim, enquanto não houver, os navios não ancorassem, não podia haver execução, né? Eu acho que isso beneficiou Sócrates, que ele viveu mais, ele ficou mais tempo na cadeia, sabe? Eu estou certa sobre isso, porque assim, tinha o tempo dele, da peregrinação, do navio ancorado, o navio ser, como se diz, o navio ser, como é que fala aquele ritual que eu me perdi? Aí os ventos também demoravam, isso trouxe, ele ficou mais tempo na cadeia, mas também ele viveu mais, sabe? Eu estou certa sobre isso, que acho que é o segundo, acho que é abaixo desse, que esse, eu não me, esse realmente eu me perdi com esse texto. Sim, ótimo, você entendeu perfeitamente, esse é um detalhe importante. O que aconteceu? Normalmente ele foi condenado à morte, logo depois da condenação, ele tinha que ser executado. Só que havia um costume religioso lá da Grécia, que todo ano, isso está ligado lá ao mito de Teseu, o mito lá do Minotauro, aos sacrifícios que passaram a ser oferecidos todo ano, depois mudou o sacrifício, enfim. Então tinha uma celebração religiosa, que o navio consagrado a Apolo tinha que ir até lá, onde tinha sido o labirinto, lá no mito, fazer alguns rituais, levar oferendas, não mais oferendas vivas, né, mas eles faziam sacrifício de animais em honra aos deuses, e voltar. Então, enquanto estava acontecendo essa peregrinação religiosa, durava uns 15 dias, depende do vento, né? A navegação deles era por vento, e o navio e tudo. O navio era consagrado, então demorava. Então, realmente, demorou não sei quantos dias, não sei se fala aí. E isso possibilitou que ele ficasse vivo mais um tempo e conversando com seus alunos. Você entendeu muito bem. É exatamente isso. Professor, eu li o texto todo. Só que eu não fiz nenhuma anotação, porque eu estava esperando ser atendida no consultório de psiquiatria.
Aí, mas, ó, calma, eu não tô louca ainda, tá? Só tô doida. Então, o que eu entendi é que, nesse texto, é que ele tem muito a ver com o cristianismo. Assim, se nós analisarmos legal, tem muitos fatos, assim, no acontecimento da vida dele, né? O que ele tenta provar, que a alma é a essência de tudo, que dá o ensinamento para a gente não se apegar às coisas materiais, e isso tudo a gente vê lá na Bíblia. E a gente tem que dar valor à nossa alma. E, assim, eu, como cristã, o que eu tirei, que a vida dele em si é bem parecida com a vida de Jesus Cristo. Até a hora da morte dele, só assim, tá, ele morreu durante um acontecimento. Só que, assim, esse acontecimento fez com que ele ficasse vivo durante mais, acho que foi uma semana, se eu não estou enganada. E, assim, ele teve tempo de conversar mais com os discípulos dele, de tentar provar a teoria dele. E, assim, e Jesus não teve essa oportunidade. Ele foi preso durante um acontecimento e ele morreu durante esse acontecimento. Assim, ele provou, como foi que Jesus provou? Ele provou com a ressurreição, entendeu? E já ele não, ele argumentou o tempo todo a alma, né, o significado da alma. E quando ele falou também que é assim uma parte do texto que eu achei muito legal, que ele fala assim, a pessoa que, vamos supor assim, que dá valor à alma, ela não tem medo da morte, ela admira a morte. E assim, eu como cristã, uma coisa assim que eu sempre tive é realmente isso, não tenho medo da morte, nunca tive. Porque a morte é o fim de tudo, no meu pensamento não, a morte é o começo. E assim, eu me identifiquei com esse texto, muito. Isso foi o que eu achei, né? Não, fez um resumo. Olha, quero até chegar a anotar o que você falou e escrever, publicar algum artigo, dizer que é meu, né? Resumiu bem o texto, essa parte pelo menos aqui, o texto todo, né? Mas tudo que você falou é certo, isso exerceu uma influência muito grande. Platão é bem antes do cristianismo, né? Então, quando tem semelhanças, e você, mais importante talvez do que nesse caso aqui, mostrar as semelhanças, é também mostrar as diferenças, você também mostrou. A temática é a mesma, a questão da alma, a questão da imortalidade da alma, a importância de ter cuidado com a alma, só que um vai pelo lado racional, argumentativo, e o outro vai pelo lado da fé, né? E, claro, a prova máxima é a prova da ressurreição. E os primeiros, os pioneiros do cristianismo, eles foram muito influenciados por Platão. Por exemplo, a gente pegar Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, em vários momentos de Paulo, a gente vai ter passagens, ele não fala em Platão. A menção que Paulo faz em Atos aos filósofos epicuristas e estoicos. Não lembro agora. Quando ele vai lá em Atenas, se não me engano, a carta aos Coríntios, não sei. Ele faz menção lá. Mas Platão ele não cita diretamente, mas ele faz várias alusões a conceitos que são típicos de Platão. Outro em que isso é presente também, essa influência, é em João. E depois, né, indo mais já para a filosofia do cristianismo, para a filosofia medieval, por exemplo, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, dependendo da maneira como vocês encaram essa questão, aí sim, ele assume que ele faz uma síntese entre o ensinamento cristão e a filosofia de Platão. Então, a filosofia medieval, né, o cristianismo como um todo, o pensamento, existe uma filosofia do cristianismo. Ela usa duas grandes influências. A primeira metade, na chamada patrística, é Santo Agostinho, Platão. E depois, lá no final, Aristóteles. Então, isso é importantíssimo que você destacou. E só para finalizar, o que o texto destaca também é se a alma é imortal,
durante a vida, nós temos que ter um tipo de vida dedicado a essa, não a morte em si, né? Viver é importante. E aqui tem um argumento que ele diz que não devemos tirar a nossa própria vida, por pior que a vida seja, por pior que seja um sofrimento, o suicídio não é bom. E tem um argumento aqui para isso também. Mas o importante... Ô, professor, Fala, desculpa. por isso que ele falou que julgou que para ser um verdadeiro poeta deve empregar mitos e não raciocínios? Então, Kátia, isso também é uma questão maravilhosa, porque Platão é um grande gênio literário. Não é Sócrates de verdade que está falando aqui, é Platão. Então, Platão coloca um monte de personagens. E quando ele bota isso logo no começo, essa introdução aqui, ele apresenta todos os temas que vão ser aprofundados ao longo do livro. E quando ele coloca essa coisa do poeta, que você lembrou bem, isso o Platão está dando uma dica. Ele não quer falar as coisas diretamente. Ele quer que você leia o diálogo, e não são textos, digamos assim, objetivos, dissertativos, são tratados filosóficos, são diálogos. A gente vê aqui pessoas que estão conversando como a gente aqui, né? Na sua vida normal. E só que, quando Platão coloca esse episódio aqui, é tudo construído, se não foi verdade, se não aconteceu mesmo, Platão quer indicar alguma coisa. Platão quer indicar que, na filosofia dele, Platão, o mito também é importante. Por isso que ele põe isso aqui. Sócrates nunca fez isso na sua vida. Ele fala, olha, eu sempre fiquei debatendo, argumentando. Alguém vinha falar de mito comigo, Sócrates falando, né? Alguém vinha falar de mito comigo, eu ia refutar os mitos. Eu ia mostrar que o poeta não sabe bem das coisas. Então, a vida toda ele fez isso. Só que Platão, ele aproveita algumas coisas de Sócrates, mas também acrescenta as coisas dele. E o mito em Platão é importante porque, quando o assunto é muito difícil, quando o assunto é tão obscuro que nem o discurso racional pode explicar, Platão sempre coloca um mito. O mais famoso, a gente até vai conversar semana que vem, é o mito da caverna. Vocês já devem ter visto. Uma galera fala, é muito bonito, é muito legal. Quer falar, Kátia? Não, eu estou rindo porque eu fiz aquela apresentação do mito da caverna, professor, por isso. Sim. No primeiro período. Eu lembrei de você, por isso que eu falei. Então, quando Platão coloca ele, o Sócrates, o seu mestre, fazendo poesia e fazendo mito, ele está surpreendendo todo mundo. Olha, Sócrates fazia isso? Não, provavelmente não. Sócrates de verdade. Mas quando Platão faz isso e mostra Sócrates fazendo uso de mitos, ele quer mostrar que o mito tem uma importância também. Mas o mito, em Platão, não é um mito puro. É uma alegoria. Ele tem que ser interpretado. Por exemplo, no caso da caverna lá. O fundo da caverna é o estado de ignorância, em que a gente fica vendo as coisas. Não vou repetir aqui, porque esse é outro texto, né? Então, aquele mito não é para ser tomado literalmente, como na religião grega, né? Os caras acreditavam mesmo em Zeus, aquelas coisas. O mito em Platão é uma alegoria. Por isso que é melhor falar em alegoria da caverna do que em mito. Porque a alegoria ela tem que ser interpretada. Cada elemento do mito da caverna, aliás, cada elemento da alegoria da caverna está ligado a uma coisa da nossa vida. A educação. O que é sair da caverna e ver a luz? É o processo de educação. E ele mostra, cara, o cara vai tentando sair. É difícil você sair da caverna. Aqueles caras vão tentar te prender, você tem que lutar contra eles. Você tem que escalar para sair, o esforço físico. A claridade, a luz do conhecimento vai te cegar. Ele quer mostrar que é difícil conhecer. Tem o ditado famoso, né? As raízes do conhecimento são duras, mas os seus frutos são doces. Então é meio isso. Então, foi bom você falar isso, Kátia, porque quando ele bota isso aqui, ele quer mostrar que o mito, a partir de agora, na obra de Platão, não de Sócrates, vai ter uma importância filosófica. Ótimo questionamento, tanto o seu, quanto da Sandra também, quanto da Deise. E em questão do que a Sandra falou aí, vou dizer que eu separei aqui duas frases, que eu vi muito isso que a Sandra falou logo aí no começo, que foi que
falou por ser o mais possível, nada esquecer, né? E depois a outra frase só indo além para encontrar a felicidade, nada esquecer. A outra é sobre o prazer e a dor, é, e, e no auge da agitação, né? Assim, Ô, eu, professor, eu sem entendo, contar, eu entendo que ele fez o que fez e não se arrependeu, né, professor? A Sandra quer falar, pode falar, Sandra. sem contar que também, Platão, ele não quis provar só a existência da alma. Ele também quis provar a existência de um único Deus, que até então, nós sabemos que lá naquele período lá em que ele viveu, as pessoas cultuavam vários deuses, né? Deus Atenas e outros mais. E ele vem derrubar tudo isso. Ele vem, ele vem tentar provar que esses outros deuses não passam de mitos. E que existe um único Deus e esse Deus é que nos dá a alma. Sim, mas isso não aparece claramente aqui. Sim, isso Platão, lá na República, ele vai dizer que a ideia do bem ainda não é um Deus como esse Deus de Jacó e Abraão. É um Deus um pouco diferente. Um Deus que não age diretamente no mundo, como o Deus de Jacó e Abraão, o Deus do judaísmo e do cristianismo. Um Deus que está sempre atuando no mundo, na história do mundo. É um Deus que criou o mundo de maneira racional, mas meio que está separado desse mundo. Sim, mas é único. Aqui, lá na frente, aparecem algumas coisas nesse sentido, que você falou, sim, mas só fica mais claro mesmo essa tese num livro que é depois desse, que é a República, que é o mais famoso. Sim, verdade, é isso. Você tinha terminado, Kátia? Acho que a Kátia queria falar mais, né? Quer falar, Kátia? Não, né? Professor, essa parte que eu falei sobre o prazer e a dor, né? E depois no áudio da agitação. Então, tem muito a ver que ele não se arrependeu, né, professor? Da teoria dele, né? Sim, sim. Não se arrependeu, ele está convicto, ele vai morrer convicto de que a alma dele é imortal, que ele vai continuar. Tem algumas coisas que a gente tem que falar sobre a alma ainda, não sei se vai dar tempo. Sim, mas a questão do prazer e a dor, como eu falei, Platão sempre começa os seus textos com uma cena inicial. Acho que o Edson quer falar. Deixa o Edson falar rapidinho. Professor, eu estava vendo até o mito da caverna, escrito até por Platão. Ali simplesmente exemplifica a busca do ser humano por conhecimento. O ser humano ele é muito desejado de conhecer, de saber por que que eu nasci, por que que eu vim ao mundo, por que isso, por que aquilo. Então, o ser humano, por dentro de si mesmo, ele, ele executa muita pergunta e também deseja muita resposta dentro de si. Então, esse exemplo aí da caverna significa isso, obscuridade da pessoa ficar sem querer resposta e não ter para si resposta, mas a resposta está em si mesmo, em cada um de nós. Porque eu, como cristão, como evangélico, eu não conhecia as coisas de Deus. Mas quando passei a conhecer as coisas de Deus, aí é que teve outros princípios, onde havia a falta de conhecimento, começou a exercer o conhecimento. Por quê? A leitura, de você estar lendo a palavra, você está entendendo muitas coisas que aconteceu no passado. Como é que veio a existir todas as coisas? É uma explicação que eu tinha até quando era criança, quando eu não tinha conhecimento da palavra. Eu ficava querendo saber como é que todas as coisas são, como é que veio existir. Eu tinha essa curiosidade. Foi quando eu comecei a ver as coisas de Deus, eu lendo a palavra de Deus, eu vim a entender a cada coisa, desde Gênesis, desde de tudo, até Apocalipse. Então, eu vim conhecer realmente, poxa, a gente viemos
para exercer uma função aqui. Porque a gente não ficar na obscuridade, mas o conhecimento já está dentro da gente. É tipo assim, a gente veio ao mundo, mas com um pacote já inserido. E esse pacote a gente só vai descobrir quando a gente se aprofundar em querer ver a verdade das coisas. E, infelizmente, às vezes fica oculto da pessoa querer. Poxa, é nesse oculto que a pessoa fica, por quê, por quê, por quê? Mas a resposta está tão simples, está tão perto da gente, que às vezes a gente está tão perto de alcançar que às vezes a gente até pensa que é impossível de alcançar. É isso que eu queria dizer. Nossa, Edson, belas palavras aí, muito rico a sua intervenção, seu áudio, muitas coisas que eu poderia falar aí, mas em relação a Platão, eu também concordo com você, eu estudo bastante esses temas, não sei se você sabe, eu sou professor de grego também, geralmente eu dou aula de grego para um monte de evangélicos, assim. Geralmente quem gosta de estudar grego é o pessoal de filosofia, o pessoal que faz seminário, quem faz teologia, para ler o Novo Testamento, né? E você trouxe várias questões muito ricas sobre o mito da caverna, mas aqui eu quero destacar que você falou que está nesse texto lá na frente, que é o seguinte, quando você diz que está tudo dentro de nós, é a tese de Platão. Porque para Platão, o que é o conhecimento? Platão acredita que a alma é eterna. Antes da alma vir a esse mundo, a alma contemplou, não Deus, né? Mas a alma contemplou as ideias que Deus produziu, as ideias, né? Não que Deus produziu, Platão, as ideias são independentes de Deus, né? Antes da pessoa vir a esse mundo, ela contemplou as ideias de Platão, as ideias, enfim, que são a verdadeira realidade das coisas, mas quando ela vem a esse mundo, ela esquece, enfim, pela formação ainda incipiente dos órgãos, enfim, do aparelho fonador, do ouvido, enfim, quando a gente é criança, nossos órgãos não são suficientes para gerar informações ainda. Mas lá dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, está todo o conhecimento. E para Platão, conhecer é relembrar. Então é duro esse exercício, por isso que a dialética é importante, essa conversa, o questionamento é importante. Um outro exemplo disso, né, essa teoria da anamnese. Em grego, anamnesis é recordação. Para Platão, conhecer é recordar. Tem uma passagem que, talvez não dê tempo, está acabando o semestre, né? Semana que vem eu queria falar do mito da caverna. Mas tem uma passagem que mostra, que Platão quer mostrar isso da seguinte maneira, até meu amigo Francisco vai achar bem interessante isso, talvez já conheça. Através da matemática. O que Platão quer provar? É um outro texto chamado Mênon. Né? E nesse texto, Platão quer provar essa tese. Qual tese? De que a alma é mortal e a alma já traz, desde antes de nascer, conhecimento básico sobre as coisas. E como Platão tenta provar isso? Está na casa lá de uma pessoa, conversando, e passa lá um empregado. Um escravo, né? Infelizmente, a sociedade grega utilizava mão de obra escrava, né? Não era mil maravilhas na Grécia, queridos. A posição da mulher na Grécia era muito ruim e eles exploravam mão de obra não remunerada, escravidão. Enfim, passou lá um escravo, alguém que não sabia, não teve instrução formal, alguém que não, a princípio, é ignorante, né? E aí Platão, né? Sócrates, que é um personagem de Platão, porta-voz de Platão, aí Sócrates fala o quê? Vem cá, vou provar minha tese. Ele já sabe matemática. Pô, mas ele nunca estudou matemática, Sócrates. Não, vem cá, traz ele aqui. E pela dialética, só fazendo perguntas, ele consegue fazer esse rapaz, que nunca estudou matemática, provar um problema bem antigo na matemática grega, que é o problema da duplicação do quadrado. Como você duplica um quadrado? Das 4 linhas que compõem um quadrado, quer dizer, das linhas possíveis, não é bem que compõe, né? São 4, mas tem uma malandragem ali também. Imagine um quadrado. Era para desenhar isso. E o cara vai falar, qual das linhas que compõem o quadrado, você dobrando, vai dar um quadrado que é exatamente o dobro do quadrado dado. E aí a pessoa fala, bem, a linha lateral. Então, quando você dobra a linha lateral, não vai dar o dobro, vai dar o quádruplo. E aí, Sócrates não dá a resposta.
Sócrates começa a perguntar, continua a perguntar, pela dialética. E só perguntando é como se saísse de dentro do rapaz que nunca estudou matemática a resposta. Ele vai descobre que é a linha diagonal que compõe a lateral do quadrado, que é exatamente o dobro do quadrado dado. E, enfim, ele acha que provou a tese da imortalidade, tese da imortalidade da alma, e também a tese de que conhecer é relembrar. Então você falou muitas coisas, Edson. Eu queria até falar outras coisas também sobre a sua brilhante intervenção. Parabéns por abrilhantar a aula com suas palavras. Mas eu queria comentar uma coisa da Kátia, senão eu vou esquecer. Kátia, essa questão da dor e do prazer não vai ficar claro aqui ainda. Vai aparecer em vários momentos como contrários, como propriedades contrárias, como quando a gente pensa racionalmente em propriedades contrárias, por exemplo, dor e prazer, quente e frio, grande ou pequeno, quando a gente medita sobre as coisas contrárias, a nossa mente se eleva para compreender a ideia da contrariedade em si, a ideia de oposição em si, e assim por diante. Então, aparece aqui meio, por que ele está falando que está doendo a perna e agora está falando que não está doendo mais? Então vai aparecer como se fossem algumas dicas de um tema que lá no final vai aparecer de maneira mais clara. Por isso que Platão é um gênio literário. Assim, é legal ler Platão, mas é difícil, né? Vamos lá, quem tem mais algo a falar? Bem, eu tenho. Vocês querem ouvir ou vocês querem encerrar? Vocês que sabem. Está na hora. Professor, estou falando que a gente quer ouvir. Querem ouvir de verdade? Sim, professor, pode falar. Então, tem uma questão importante que é sobre a alma. Bem, na Grécia, né, a palavra alma, até aqui em português, a palavra alma significa muitas coisas. Né? Se eu perguntasse a vocês agora, vamos brincar de dialética, quais são as propriedades da alma? Quais são as operações da alma? Quais são as atividades mentais? Aqui, para a gente, mente e alma é a mesma coisa. Pode ser que tenha algum materialista aqui que diga que não existe alma, só existe mente, como um produto das atividades cerebrais. Tudo bem. Quem não acredita em alma, vai acreditar em mente, óbvio, né? Porque sem nenhum dos dois, não poderíamos conversar. Mas quais são as propriedades da alma ou da mente? Quem pode me dizer? A alma seria a essência da pessoa? Sim. Mas isso, ótimo. Mas isso é a definição, né? Correto. Uhum. Mas o que a alma faz? Eu tenho um ponto de vista, assim, muito meu, até meio que religioso, né? Sim. O que a alma faz? Eu acho que nos mantém de pé, né? Vivos. É energia. Sim. Princípio de Ela movimento. funciona em comum acordo com o nosso corpo, né? Vocês já estão indo muito... Estão sendo muito filosóficos, teológicos, ótimo, mas assim, vamos começar do básico. A alma ou a mente... Uma força vital. A Sim. alma seria uma força vital que move a engrenagem de cada ser. Independente seja ele humano, animal, o Sim. ser em si ele é movido pela alma e pela mente, porque um corpo não vive sem Eu tenho mente uma e segunda sem voz, alma. tá, professor? Sim, Tô com uma não, segunda voz. ótimo, não, brilhante, mas você ainda foi muito longe, meu cara, ainda foi muito filosófico, tá certo, mas eu queria o basicão, vamos voltar. A alma tem desejos, não tem? Sim. Nem todos são bons. Do nosso corpo? Sim, a alma é o corpo que deseja, mas a alma toma decisões. Então, na Grécia, quando Sócrates fala em alma aqui, é uma concepção um pouco diferente da nossa. Por isso que eu estou falando em mente. Bem, o que a alma aqui na Grécia, a alma aqui faz? Ela tem desejos, né? Ela tem... Até anotei aqui, para não esquecer. Ela tem... Primeiro, ela tem percepção. Ela percebe as coisas. Eu percebo vocês aqui e tal. Através... Também, professor. Oi? Tem o sexto sentido também. Mas aí você está indo lá naquela parte filosófica, a gente vai chegar lá depois. É o básico. Estou falando de básico.
a gente percebe as coisas, né? O corpo leva as informações para a minha mente, mas a minha mente em si que capta a percepção, né? Então, a alma, lá na Grécia, ela percebe, ela tem percepção. Isso é uma atividade da alma. Ela tem desejos, nem todos são bons, a maioria é ligada ao corpo. Ela tem outra coisa que é parecida com desejo, mas ela está associada à satisfação ou não de um desejo, que é a emoção. Então, o que a alma faz? A alma, primeiro, ela tem percepções, a alma tem desejos, a alma tem emoções, isso numa escala gradativa. O nível mais baixo, mais elementar, são as percepções. Depois os desejos. Depois as emoções. E acima das emoções vem o principal, o conhecimento. Então, o principal que a alma tem, assim, que, pelo menos para Sócrates, se a gente ler o texto, a gente vai perceber, é o conhecimento. E o conhecimento ele também se divide em vários tipos de conhecimento. No nível mais elementar, por exemplo, eu sei que, sei lá, se tivesse um copo d'água aqui, isso aqui é água. Isso aqui é um computador, isso aqui é um microfone. Beleza. Um outro nível de conhecimento, então, o conhecimento das coisas. Um outro nível é um conhecimento que envolve, talvez, um pouco de memória. Por exemplo, a água mata a sede. No primeiro nível, eu identifico as coisas. Isso é água. Ótimo. Eu capto o que é uma coisa. O outro nível de conhecimento, eu já tenho que associar essa coisa a algo que eu percebi dela. Então, é um outro nível. A água mata a sede. Sei lá, como é que faz a combustão? Se eu riscar é simples. Se eu botar o dedo na tomada, eu vou levar um choque. Então, Ação e reação. Exato. É um conhecimento baseado na memória. Uhum. Eu tenho. Beleza. Mas tem um nível mais acima, que é o conhecimento teórico. Conhecimento segundo o qual, por que dá choque? Por que a água mata a sede? O conhecimento teórico também é um conhecimento envolvido quando eu realizo operações matemáticas. Por exemplo, quando eu penso e eu resolvo uma equação, 2 mais 2 igual, o que tem que botar ali? 4. Quando a minha mente faz isso, ela está no máximo possível do que ela pode fazer. Está no seu mais alto grau. E é isso aqui que Sócrates quer valorizar nesse texto, que Platão quer valorizar. É como se... o que o filósofo faz ao longo de sua vida? Ele se concentra nesse tipo de conhecimento, ele busca esse tipo de conhecimento mais elevado, o conhecimento teórico, o conhecimento do porquê das coisas. Né? Esse é o conhecimento mais elevado. E talvez, e aí eu não vou falar agora, porque vocês podem querer continuar a ler o livro, né? Não vou falar, não vou dar o spoiler aqui. Talvez o que Sócrates está tentando mostrar aqui é que, ao longo da nossa vida, para que a gente tenha uma vida melhor depois de morrer, nós devemos nos concentrar na nossa vida nesse mais alto padrão de pensamento, o padrão do pensamento teórico, o padrão do conhecimento mais elevado, o conhecimento teórico. Né? E é mais ou menos isso. É o que foge do senso comum, né, Rafael? É o conhecimento já filosófico, aquele que descreve, aquele que analisa, aquele que sintetiza. Esse é o conhecimento da alma. Uhum. Exato. Não saber como, mas saber por quê. Então, a educação no Brasil, aí de volta ao mito da caverna. A educação no Brasil prioriza, principalmente, o saber como. É ótimo. Eu preciso saber como cozinhar, como montar um computador, como, enfim, dar uma aula. Ótimo, mas eu preciso saber também por quê. O que vai nos libertar, o que vai manter a alma, depois de morrer, tendo uma vida plena no além, é o conhecimento do porquê. E não só o conhecimento do como. Então podemos dizer que Sócrates, na filosofia dele, ele entendia que o conhecimento do porquê você ia ter uma evolução da alma, uma espiritualidade maior, no pós-morte, como o senhor acabou de falar, depois de morrer. Sim, ao que parece, com base nesse texto. Nesse texto. Sim. Sim. Por exemplo, vamos levar isso para o lado teológico.
Vamos pegar os 10 mandamentos, por exemplo. Ah, não matar. Eu sei como. Não matar. Mas por que não matar? Ame o próximo como a ti mesmo. Beleza, mas por que isso? Isso vale na teologia também. Muitas pessoas vão se contentar com aquela instrução. Mas você que está buscando a palavra de verdade, no caso, a verdade teológica, aqui a gente está com a verdade filosófica. Mas, na minha opinião, o fim é o mesmo. Obter o conhecimento. O caminho é diferente. A religião vai pela fé. A filosofia vai pela razão, mas elas vão se encontrar, porque a verdade é uma só. Então é meio isso. É por aí. É como a fé, a razão e a religião e a ciência. As duas andam junto, porém falam coisas diferentes, mas no final é uma coisa só. Cada um com seu ponto de vista, né? Cada um com seu ponto de vista. Não sei se você poderia falar, associar até um filme, não sei se você deve ter visto, Anjos e Demônios, Dan Brown. Ele coloca essa parte da teologia da maçonaria com a Igreja Católica em relação a convívios diferentes, em imagens diferentes. No altar da ciência é a luz no fim do túnel. Tem essa mensagem que une a igreja à ciência. Sim, perfeito. E aí a gente usa o que aqui? Um conceito socrático, que é o conceito de dialética. O que é dialética? Tese. Uma antítese contra ela. Mas o que vai acontecer? A síntese, a união. Então, às vezes elas tomam um caminho que parecem estar afastados, mas com o avançar da história, com o avançar do conhecimento humano, nós vamos perceber que as duas vão se encontrar em algum ponto. Você pensar, por exemplo, as questões fundamentais da ciência, elas são as mesmas questões fundamentais da religião e da filosofia. Sim. Bacana. Enfim. É isso, queridos. Alguém tem mais um comentário? Agora. Então, só falando. É bacana. Estou vendo a aula pela primeira vez, estou adorando. Entrando aqui. Seja bem-vindo, vocês são maravilhosos. Agora, uma pergunta. Respondo com sinceridade. Foi fácil ler esse texto? Quem leu? Eu não consegui ler tudo, porque eu gosto de ler e entender, entrar na história. Então, eu li 10 páginas. Faltam mais o restante. Mas é por isso que eu preferi ouvir o senhor falar, né? Para a gente poder assimilar, tentar associar, tentar chegar num pensamento único. Embora eu esteja com uma segunda voz aqui do meu lado, quase pulando aqui na minha frente, entendeu? Mas é bom que vai acrescentando também. Mas foi ótima a aula. Excelente aula, meu, adorei. Foi ótimo, professor. Eu li o texto todo, gostei, eu falei o que eu entendi, eu achei que foi muito bom. Foi muito difícil, eu entendi mais o senhor falando do que eu lendo. Pois é, queridos. Então Eu também entendi mais o senhor falando, sabe? Eu ainda tenho essa dificuldade. Mas, nossa, o senhor falando fica brilhante. Faltou o Samuel aqui, né? Nossa. Nem sempre todos podem, mas estamos em comunhão espiritual, estamos em comunhão de propósitos, isso é que importa, né? Vocês sabem que a palavra comunhão em grego é koinonia, não é? Aquilo que está partilhado em comum. Nós estamos aqui em uma eclesia, não é? Daí vem igreja. Eclesia é congregação, estamos congregados aqui em busca do conhecimento. Empenhados. Verdade. Então, queridos, se ninguém tem mais uma... esqueci. Isso que eu queria falar. Eu pesquisei aqui rapidinho sobre o livro, A Caverna, e achei na loja americana por R$13. Eu vou comprar. Eu vou querer ler esse livro essa semana. Sabe? Ótimo. É importante ter uma biblioteca, né, gente? Eu valorizo muito livros em papel, porque falta luz, tem um apocalipse, acontece alguma coisa, o que vai me salvar? Livrinho, entendeu? Isso leva comigo, isso fica no meu coração. Professor, dá como folhear um coisa, mas eu vou querer ler o livro, né, íntegra. O livro A minha está falando, desculpa. O livro está ali o tempo inteiro. Você não fica sem bateria no livro, você não fica sem fone de ouvido no livro. Então, o livro falta luz no livro, né? Hoje em dia está sendo esquecido, porque a tecnologia
vem avançando de tal forma que você lê um livro, você tem audiobooks, você coloca a pessoa ler para você. Agora, o prazer de você folhear um livro, o livro te prender, hoje em dia está muito difícil. E é importante, assim, porque ler desenvolve habilidades cognitivas que ouvir é diferente. Ouvir é importante, mas ler também é. Então, queridos, eu queria encerrar com uma coisa, assim, todo mundo viu que é difícil, foi difícil para mim também. Tem 5 anos que eu não leio esse texto. 5. Foi difícil para mim também. Todo texto que trata de uma coisa profunda é difícil. Talvez o mais difícil que esse, é a Bíblia. É difícil. Eu estudo grego, não sei hebraico, sei muito pouco, dou aula de grego, o pessoal que faz também. No meu canal no YouTube, quem puder seguir, olha lá, eu dei um curso de grego, tem algumas aulas. A maioria lá são seminaristas, né? Estão fazendo lá, estão estudando para ser pastores, outros não. Mas, queridos, ler é trabalhoso, ler não é fácil, não é uma vez que você vai ler, você vai entender, você tem que voltar várias vezes, você tem que conversar com quem já leu mais que você tem que ler pessoas que leram aquilo e tentaram explicar. É difícil. Não é um negocinho que eu vou receber no WhatsApp, não é alguém que me falar, que eu nem sei quem é, que vai me explicar os mistérios que só eu posso conhecer. Qual é a grande lição de Lutero? O que Lutero foi inovador, assim, como filósofo e como teólogo? Lutero falou, meu amigo, é você que tem que pegar e ler. Porque os caras lá, enfim, não estou falando mal de religião, né? Mas naquela época as coisas eram diferentes. A gente sabe, por isso que eles se... A indulgência, etc. Sim, vender indulgências, negociar, fazer comércio com a fé. Então ele falou o quê? Meu amigo, é o seguinte, agora a palavra está aqui, ler. Mas ler não é fácil, infelizmente, é difícil. Então, queridos, a principal lição dessa aula é chamar a atenção de todos vocês para o cuidado, para a seriedade que a gente tem que ter quando a gente for ler um texto. Entendeu? Isso que eu queria chamar a atenção. Tá bom? Tem alguma pergunta, algum comentário? Qual o canal do senhor, professor? YouTube. Vou botar lá no grupo. Galera, quem puder se inscrever, eu agradeço. Talvez eu bote esse vídeo lá. Eu já sou inscrita, já. Eu já sou inscrita há quase 1 ano ou mais. Eu também. Ótimo. Aí eu prometo, juro, que se meu canal começar a monetizar, vai demorar, né? Fala aí, professor, para a gente entrar. Eu vou botar aqui, bota no grupo lá, é Rafael Huguenin, meu nome. Aí vai aparecer lá minha careca lá. Tá bom. Hilda. Quem puder, se inscreve lá. Oi? De vez em quando o professor posta alguma coisa no e-mail, não é? Da gente? Eu tô botando mais no grupo, né? E no Classroom só. É só você assistir pelo e-mail e lá você clicar em cima do YouTube embaixo. Você vai entrar direto no YouTube. E aí lá você o que você faz? Você dá o link, você faz o que quiser. Isso. Eu queria falar publicamente, vai ficar gravado aqui, né? Eu vou olhar se eu tô bonito, às vezes eu acho que eu tô feio, assim. Aí eu não boto, né? Vou olhar como é que eu tô saindo hoje. Se eu tiver bonito, vocês estão lindos. Mas se eu estiver bonito, eu vou botar esse vídeo. Então a promessa está aí. Vocês podem cobrar. Boa noite a todos. Boa noite. Estou até interrompendo, Rafael. Estou meio de intruso, porque eu conversei com o Rafael numa aula anterior e ele falou que o assunto de hoje era Platão. Eu, como sou devoto da filosofia, gosto do assunto, aí pedi para assistir essa aula. Mas também vai ser a única, gente. Uma boa noite para todos vocês. Tudo de bom. Não, com certeza. Boa noite. Não. Olha, se der... Boa noite. Olha, queridos, na minha aula lá no IFE, aula presencial, todo mundo pode entrar. Então, na minha também. Na minha não tem essa, não. Vou de respeitar a regra. Quem quiser assistir, poxa, vai engrandecer minha aula. Imagina. Cara, deixa eu fechar com a promessa. Se inscrevam no meu canal. Quando o meu canal começar a dar dinheiro, eu prometo levar todos vocês no Outback para um jantar de galo. Pessoal, o que o professor Rafael fala, ele cumpre, hein? A minha turma já ganhou o almoço dele, hein?
Foi Professor, merecido. se der tudo Mas, ó, certo, então, se der tudo certo, e duas semanas por minha conta. não, vai demorar, cara. Até chegar nesse nível vai demorar. Mas, ó, Professor, esperamos para a próxima aí para adquirir mais conhecimento, hein? sem bebida alcoólica, ok, gente? Nada Não, disso. só no refri do chá, só no chá. Só chá, refrigerante. Querido, Isso. beijo Boa grande. noite. Valeu, professor, obrigado. Valeu, Também professor. de 1 hora da tarde, vamos encerrar. Boa Beijo no noite. coração de todos. Obrigado. Tchau, professor. Bom final de Boa noite a semana. todos. Show de bola. Obrigada, hein? Vou estudar a caverna. Muito bacana a aula dele. Muito bacana. Boa noite.